Fala galera aqui do canal Biologia no Papel. Hoje a nossa aula é sobre transgênicos. Transgênicos, esse assunto que muitas vezes se torna um pouco polêmico. Vou trazer aqui para vocês os principais conceitos biológicos que envolvem transgênicos e algumas aplicações muito práticas dessa biotecnologia que vale muito a pena a gente estudar. É uma das tecnologias mais cobradas no Enem, né? Uma biotecnologia bastante cobrada, temos inúmeras questões e é importante que a gente saiba o que são transgênicos, qual a sua ou as suas, né? Quais são as suas aplicações. Beleza? Esse é o símbolo dos transgênicos, um T no fundo amarelo. Vamos lá, vou usar um exemplo muito prático de transgênicos, né? Um exemplo de aplicação tecnológica que foi descoberto no final da década de 70. Hoje a gente aproveita muito essa biotecnologia. Vamos lembrar que insulina é um hormônio que permite a entrada de açúcar nas células. Diabéticos tipo 1 ou não produzem insulina ou produzem uma quantidade muito pequena. Antigamente eles tinham que recorrer à insulina suína, a gente tirava a insulina do porco. O problema era que demorava, era caro e algumas pessoas eram alérgicas à insulina. E o que os pesquisadores fizeram? Pegaram um gene da insulina, cortaram com enzimas de restrição, está explicadinho lá na aula de tecnologia do DNA recombinante. Então eles conseguiram pegar o gene da insulina, cortar esse gene da insulina, e o que eles fizeram? Eles colocaram esse gene da insulina em uma bactéria, ok? Então olha que bacana. Pegam um gene de uma espécie e colocam em outra. No caso aqui estão pegando um gene eucarioto e transferindo para uma bactéria que é um ser procarioto. Olha que massa isso. Então eles conseguiram transferir para uma bactéria o gene da insulina, ok? Qual era a expectativa dos pesquisadores? Ao transferir a receita de bolo para a produção do bolo da insulina, era esperado que a bactéria, usando o mesmo código genético, também conseguisse produzir esse mesmo bolo. Em outras palavras, era esperado que a bactéria conseguisse produzir a insulina humana. Então, o que eles fizeram? Colocaram o gene da insulina no meio de um plasmídio bacteriano, ok? Conseguiram colocar o gene da insulina no meio de um plasmídio bacteriano para que a bactéria conseguisse produzir a insulina humana. Isso usando a famosa técnica do DNA recombinante, ok? Então, usando a técnica do DNA recombinante, recortaram o gene da insulina e transferiram ele para uma bactéria. A bactéria não só pegou esse gene, como se tornou uma bactéria produtora de insulina. Então, a gente passa a considerá-la uma bactéria transgênica, que tem no meio do seu DNA um gene que não é seu, um gene que foi transferido para ela, ok? Então a gente pode chamá-la de uma bactéria transgênica. Ela agora é um organismo geneticamente modificado. E o mais bacana disso, ela conseguiu produzir a insulina humana, tornando essa insulina mais barata, mais acessível e com um detalhe muito importante, não causava alergia nenhuma, porque é a mesma insulina produzida pelo ser humano. Olha que bacana a aplicação de tecnologia de transgênicos, ok? Bom, vamos falar em vantagens de transgênicos? Vamos falar de ponto positivo deles?
Porque eu citei um ponto positivo, um ponto muito interessante para a transgenia, que é a produção de hormônios. Da mesma forma que a insulina hoje é transgênica, o GH também é produzido da mesma forma, o hormônio do crescimento. Mas eu posso citar aqui outros exemplos de transgênicos. Por exemplo, transgênicos que aumentam a produtividade, né? Porque você produz uma espécie resistente a uma determinada praga, reduzindo o uso de agrotóxicos, né? Você produz uma espécie que é resistente a um determinado herbicida. Isso tudo aumenta a produtividade. Sem falar naqueles alimentos mais nutritivos, o exemplo do arroz dourado, né? Um arroz com uma grande quantidade de vitamina A, que também foi produto de transgênicos. Então olha quanta coisa boa. Qual seria a principal desvantagem? Eu vou citar só uma, tá? Porque não há nenhum estudo no mundo com uma metodologia mais rigorosa que mostre que transgênico faz mal à saúde. Pelo contrário, mostra que eles são seguros. O grande potencial problema é o que a gente chama de risco ambiental. É essa variedade transgênica cruzar com uma variedade natural. Então, temos que, ao produzir uma variedade transgênica, impedir essa reprodução. Ok? Bom, pessoal, curtiu essa aula, achou legal? Compartilha com os teus amigos, dá o joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem aula nova aqui. Beleza? Abraço para vocês e bons estudos.